Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo presidente que o Espírito de Deus abre de estar me expressando em minha fala, nessa porventura noite de segunda-feira. Quero agradecer à Majestade Eterna por graciosa, santa e viva oportunidade viável que a Majestade me concede de estar aqui mais uma segunda-feira, fazendo uma live aqui no meu canal do Facebook. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, todos que me seguem aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, e que Deus possa abençoar de forma precisa. Quero deixar minha gratidão aqui para os cooperadores, ouvintes, ovelhas, pessoas que têm me seguido pelas redes sociais. Quero começar minha live nessa noite, que eu só tive tempo nesse momento para fazer a live que eu vou fazer nesse momento agora. O tema da minha live vai ser sobre os 3 céus mencionados na Bíblia Sagrada. Vai ser essa portina aqui que eu vou estar falando hoje, né? Para vocês entenderem e compreender. Amém? A minha live seria na terça-feira, que no caso seria amanhã. Só que talvez amanhã não vai ter como eu fazer a live. Então eu já estou adiantando a live, né? Para hoje, segunda-feira, para poder abençoar as pessoas aí que me seguem, que gostam da palavra do Senhor. Amém? Então já vou começar aqui, né, no tema oportuno que foi me dado e aberto, para que nós podemos entender a colocação, o que é os 3 céus na Bíblia mencionado, né, numa colocação pacífica e gritante e verdadeira. Vamos lá. Eu tenho alguns textos bíblicos que falam, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, dá uma referência. Gênesis, capítulo 1, versículo 6, ênfase ao versículo 8, também dá uma referência. Livro de Salmos, capítulo 8, versículo 3, também dá outra referência. E 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 12, também dá outra referência aos textos notórios da Bíblia Sagrada. Né? Eu quero ler aqui abaixo, que vamos tratar hoje a primeira folha da apostila sobre os 3 céus mencionados na Bíblia Sagrada. Os céus astafóricos, ponto, é o céu que contemplamos quando olhamos para cima, 3 pontinhos, né? 3 pontinhos. O céu cósmico, o céu cósmico, ponto, é aquele que podemos chamar de universo, vírgula, pois esta, além de atmosfera terrestres, vírgula, não poderá ser visto pelos olhos humanos, vírgula, mas somente pelo de aparelhos muito especiais, vírgula, como os telescópios, 3 pontinhos. A palavra do Senhor foi feitos aos céus, vírgula, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmos capítulo 33, versículo 6. Nós podemos entender a colocação desse texto sobre 3 céus que é colocado e mencionado numa colocação pacífica na Bíblia Sagrada. Claro que nós entendemos que o primeiro céu é o céu dos homens, que é o céu conhecido como o céu das nuvens, que por conhecimento e propriamente e por entendimento próprio, nós temos por conhecimento notório o primeiro céu, que esse primeiro céu Deus deu para os homens, né, que é o céu das nuvens branca e o céu azul, onde voam os passarinhos, e é onde voam os pássaros, avião e outras coisas que aparecem aos céus. Esse céu que você vê todo dia é o primeiro céu que Deus criou para o homem. Esse céu é para o homem, segundo as Escrituras Sagradas. O segundo céu é um céu por conhecimento, que é simplesmente o céu que nós não podemos enxergar
com os olhos materiais e físicos. Por quê? Só se a gente for simplesmente voar até lá, né? Se a gente for até a Lua, aí podemos se enxergar. Mas fora isso, nós não podemos, daqui de baixo, ver o segundo céu, que é conhecido como universo, onde tem a Lua, o Sol, as estrelas, os planetas, os cosmos, onde tem Plutônio, onde tem, porventura, os planetas que são para estabelecer a base e a colocação do universo. Então nós temos que entender a colocação quando fala do segundo céu, que é esse, que é simplesmente acima daquele que nós podemos, porventura, ter entendimento, que por alguns é o céu dos anjos, aonde acontecem guerras espirituais e celestiais, aonde somente os olhos, porventura, que pode voar até lá, né, e que não pode contemplar daqui de baixo, lá para cima, não pode contemplar. Então, biblicamente falando, é o segundo céu, que naquele céu existe guerras espirituais, celestial, entre demônios e anjos, entre anjo e demônio. Há uma luta espiritual, como fala em Efésios 6,10, que fala para revestir da armadura, que nossa luta não é contra a carne nem sangue, que é o segundo céu por caridade. O terceiro céu é onde Deus habita, onde Deus faz a sua morada, onde nenhuma pessoa pode, porventura, ter o conhecimento. Alguns têm prioriamente, o segundo céu como o céu dos anjos. Eu também concordo que o segundo céu é o segundo céu dos anjos. E o primeiro dado aos homens, aos aviões, e o segundo céu, o céu dos anjos, onde acontecem batalhas espirituais que nós não temos, porventura, a dimensão com os nossos olhos carnais, materiais, para poder observar e ver essas batalhas e essas guerras espirituais que acontecem no mundo celestial. E o terceiro céu é onde está Deus e está Jesus à sua direita, o Pai no trono e o Filho à direita do Pai, né? Biblicamente falando. Então nós temos, priori, a observar três céus mencionados na Bíblia Sagrada. E um desses céus, que eu quero dar uma introdução sobre esse céu pacífica e notória e gritante sobre esse texto, eu quero que você acompanhe para mim o livro que Paulo escreveu, a carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo por caridade divina 2, que fala bem assim, para você entender. Conheço um homem que Cristo, há, com certeza há anos, se não no corpo, se não sei, ponto e vírgula, se fora do corpo, não sei, ponto e vírgula, Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, ponto no final. Carta de Paulo, né? 1 Coríntios, né? Que era o caso, 2 Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, e o versículo por caridade divina 2, que nós acabamos de ler. O título fala bem assim, a visão celestial, ponto. O espinho na carne. Então nós podemos entender que Paulo, este homem é Paulo. Quando ele fala, eu conheço o homem, ele está falando de si mesmo. Ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas profundas, coisas gloriosas, coisas tremendas, que não foi lícito a falar e comentar sobre o que ele viu ao terceiro céu. Mas ele viu porque o Espírito Santo, o Consolador, o arrebatou e o levou ao céu. E ele viu coisas inefáveis, coisas profundas, tremendas e gloriosas, que são coisas celestiais. Porque só entende o mundo espiritual quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender nada. Vai falar um bocado de besteira, vai botar coisa que não procede. Então só entende quem tem a visão aberta para o mundo espiritual. Então você pode ver que o terceiro céu, Paulo foi levado até lá. E ele viu coisas profundas que cabe a ele enxergar e ver, que o Espírito Consolador o concedeu. Então, só reformulando,
dando uma reforma e uma reformulação e reformulando a minha, porventura, palavra e pergunta do que eu fiz aqui. Primeiro, céu dos homens. Segundo, céu dos anjos. E o terceiro, céu por caridade divina, o céu de Deus. Na teologia, alguns citam e alguns dizem que existe 9 céus. Só que eu não vou por essa tese e também não vou por essa colocação. Eu vou e deixo ao 3 céu, né? Porventura, o primeiro céu, como eu expliquei, é o céu dos homens, que voa os aviões, os pássaros, águia, que voa simplesmente ao céu que Deus deixou, que é o céu dos homens, que nós temos o nome do céu atmosférico. É o céu atmosférico, que é o céu dos homens, né? Esse céu é o céu que Deus deu para os homens, que é simplesmente o primeiro céu. O segundo está acima dele, que nós temos como universo, né? Numa colocação única, universo onde tem a Lua, o Sol, as estrelas, os planetas, Plutônio, né? Onde tem Vênus, onde tem os planetas, que foi colocado numa colocação pacífica e notória e gritante. E o terceiro céu, onde homem nenhum consegue enxergar e carne nenhuma consegue ir lá, é o céu de Deus, onde Deus está entronizado e sentado no seu trono, e Jesus à sua direita, para a glória do Deus de Israel. Então nós temos uma colocação, eu te dei uma base entre o versículo e entre o capítulo sobre a explicação notória sobre esse céu. Agora vamos entender. Vamos comigo lá no livro de Gênesis, princípio da criação, livro de Gênesis, capítulo por caridade divina 1. Né? O capítulo é 1 por caridade divina. Gênesis capítulo 1. E por caridade divina, versículo 6. Gênesis capítulo 1, versículo 6, ênfase ao versículo 8, diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e águas, vírgula, e haja separação entre águas e águas, ponto. Então você pode ver que existe uma separação entre água salgada, água doce, existe uma separação entre águas e águas, tem uma separação. Agora o versículo 7, vamos ler até o versículo 8, li o 6, vou ler o 7, agora o versículo 7, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre as expansão, ponto. E assim foi, ponto. E assim foi. Deus fez uma separação. Água salgada de um canto, água doce. Não pode juntar, é uma separação. Água salgada para um canto e água doce para outro canto. Uma separação única, gritante, pacífica que Deus fez. Agora vamos chegar no versículo 8 de Gênesis, capítulo 1, versículo 8. Eu li o versículo 6, li o versículo 7, agora eu vou ler o versículo 8 para você. E chamou Deus a expansão do céu, ponto e vírgula, e foi tarde, e amanhã, e o dia, segundo ponto. Então você pode ver que Deus fez uma separação no versículo 8. E chamou Deus a expansão do céu, ponto e vírgula. E foi a tarde, e amanhã, ponto e vírgula, e o dia, segundo ponto. Segundo. Então Deus deu a separação no versículo 8. Deus chamou a expansão do céu, que é o primeiro céu que deu para os homens, que tem nuvens brancas e o céu azul, que é o céu dos homens, que é conhecido como céu atmosférico, que é o primeiro céu dado ao homem. Como eu li para você, o céu atmosférico, ponto, é o céu que contemplamos quando olhamos para cima, 3 pontinhos, para cima. Toda vez que você olhar para cima, você vê o céu, é o céu de nuvem branca, e o céu azul é o primeiro céu. Aí vamos aqui, o céu
cósmico, ponto, é aquele que podemos chamar de universo. O céu cósmico, coisa como o céu cósmico. O céu cósmico é o céu que podemos chamar de universo. Como eu te falei no início da minha live, o céu chamar de universo é o céu que está acima desse aí. Esse é o primeiro dos homens. O segundo é se chamar de universo, como eu expliquei, que dá por colocação de Plutônio, Lua, Sol, Vênus, os planetas, onde tem os planetas, que tem as estrelas, que é uma colocação de, porventura, pacífica e gritante sobre o texto, né? Então é esse segundo céu, para nós poder entender. Agora vamos comigo no livro de Salmos, por caridade divina, livro de Salmos, para que nós podemos, Salmos capítulo 8, no nome de Jesus. Salmos capítulo 8, livro de Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo por caridade 3. Diz assim, o título fala bem assim no capítulo 8. Deus é glorificado nas suas obras e a sua bondade para com o homem. Versículo 2. Versículo 3. Quando vejo os teus céus. Olha a expressão. Quando vejo os teus céus. Não é céu. Céus. Céu é um. Céus é vários. Né? Então você pode estar no plural. Então, céus. Uma colocação. Céus. Vários céus que ele criou. Vírgula. Obra dos teus dedos. Vírgula. Olha que maravilha. Vírgula. A lua e as estrelas que preparaste. Ponto e vírgula. Então, o céus, seja o primeiro céus, seja o segundo céus, seja o terceiro céus, é obra dos seus dedos, das suas mãos. Obra. A lua é obra das suas mãos. O sol é obra das suas mãos. Tudo criaste para a sua glória. Tudo fizeste para seu nome ser glorificado. É a bondade para com o homem. Deus é bom e misericordioso, mesmo que o homem não mereça, mas ele ainda é misericordioso e bom. O homem não merece, mas ele é. Ele criaste o sol para botar de manhã, criaste a lua para que possa brilhar o céu de noite, porque a lua não tem o seu brilho próprio, a lua depende do sol. Né? Quem reflete, é o que faz refletir aquela luz, aquele brilho da lua, é o sol que faz refletir. Então podemos entender a colocação pacífica e notória e gritante ao texto que nós demos, Salmos capítulo 8 e o versículo 3, que dá origem e base a uma colocação viva e gritante sobre a colocação do texto que nós podemos entender. Então é obra dos seus dedos. A lua, ela serve para limpar os oceanos. A lua é uma diaconisa que Deus colocou no céu para que possa limpar os oceanos. Por que tu acha que tem camarão na tua mesa? Por causa da lua. Por que tu acha que tem peixe fresco que tu compra e na tua mesa para tu comer? Por causa da lua. Então tudo que Deus criou foi pensando no homem, pensando no bem-estar do homem. Mas o homem com a sua ignorância, porque a palavra ignorância quer dizer persieis. Persieis é a ignorância do homem. Ele rejeita tudo que Deus cria. Rejeita o mar, rejeita os peixes, rejeita a lua, rejeita o sol. E não sabe que Deus criou para abençoar o homem, através da sua criação, né, do poder das suas mãos, dos seus dedos. Então ele criaste, né,
para que nós podemos ter e ser abençoado. Tudo para abençoar o homem na terra. Tudo para abençoar o homem sobre a terra. Então, está aí a explicação para você do versículo do capítulo 8 de Salmos e o versículo 3. Né? O capítulo 8 e o versículo 3 que eu acabei de ler para a vossa vida em Cristo. Agora vamos comigo. Volta para mim aí no livro de 1 Coríntios. Né? Vamos ler 1 Coríntios. Carta de Paulo a 1 Coríntios por caridade. Capítulo por caridade divina 13. Carta de Paulo, né? É conhecido como primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo por caridade divina 12. Vamos entender a colocação. A suprema excelência do amor é o título que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo por caridade 12. Leamos. Porque, vírgula, agora, vírgula, vamos por espelho em energia, ponto e vírgula, mais, vírgula, então, vírgula, viremos a face, ponto e vírgula, agora, vírgula. Conheço que parte, vírgula, mais, vírgula, então, vírgula, conhecereis como também sou conhecedor, ponto. Versículo 13. E agora, vírgula, pois, vírgula, permanecer a fé, vírgula, e a esperança e o amor, ponto e vírgula. Estes três, ponto e vírgula, mas o maior destes é o amor, ponto. Então você pode ver que, olha o que diz o 12. Porque, vírgula, agora, vírgula, vamos por espelho em energima, ponto e vírgula, mais, vírgula, então, vírgula, viremos face a face, ponto e vírgula, e agora, vírgula. Olha o versículo por caridade 11. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, vírgula, discorria como menino, vírgula, mas, vírgula, agora que cheguei a ser homem, vírgula, acabei com as coisas de menino, ponto. Quer dizer, quando eu era menino, eu falava com menino, eu brincava com menino, eu fazia coisas de menino. Agora que virei homem, eu faço coisas de homem. Agora que virei homem, né? Acabei com as coisas de menino. Quando eu me torno homem, eu acabo com as coisas de menino. Porque menino é menino. Gosta de brincar, gosta de correr. Criança é criança. E criança tem que ser criança. Tem que passar pelas fases. Então nós temos que entender, quando vira homem, acabou. Viraste homem. Não vai mais brincar como uma criança. Não vai levar as coisas na brincadeira como uma criança. Né? Viraste homem. Então, porque, vírgula, agora, vírgula, vamos por espelho, quer dizer, agora eu sou um espelho. Tem pessoas que se espelham em mim como a referência do Evangelho, como a posição do Evangelho, como a colocação do Evangelho, como algo que veja em mim um homem de Deus. Então tem pessoas que vê isso e espelham. Então imagina se uma pessoa ficar com coisas de menino,
com coisas de molecagem, coisas que não procedem. Quando você é menino, ninguém vai ligar. Menino gosta de brincar, gosta de levar tudo, né, na brincadeira, zoa mesmo, fala mal. Agora, quando você vira homem, você faz coisas de homem. Está aqui no texto. Né? Acabei com as coisas, quer dizer, eu vou acabar com as coisas de menino. Porque eu não sou mais criança para levar tudo na brincadeira. Tudo daquilo que eu faço, vou levar como eu quero levar. Não, eu tenho maturidade. Né? Fiquei maduro, cresci, peguei maturidade, peguei experiência. Então agora eu vou lidar como homem. Né? Vou deixar as coisas de menino para trás, porque o que passou, passou. E agora seguir a vida com Cristo Jesus, na obediência e na fidelidade. E tem muitos que levam a obra de Deus na brincadeira. Muitos levam a obra de Deus na molecagem, achando que é brincadeira e não é. É sério. Né? Largue de ser menino, né? E seja, né, um homem de Deus, de caráter e de proceder. Né? Quando se fala, sejai como criança, não é forma, é o coração. Criança você não bate, daqui a pouco não volta para o teu colo. É nessa colocação que ele quis mostrar. Coração que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que não guarda no seu coração nada de errado. Né? Que não é rancoroso, que não guarda rancor, que não guarda coisas que é, porventura, que vai te prejudicar na eternidade, quando você descer à sepultura. Então, cuidado, né? Vamos entender a colocação. Vamos descer aqui na apostila, no nome de Jesus. O céu como morada de Deus. Ponto. A palavra, vamos lá. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, vírgula, e todo o exército deles. Pelo Espírito da sua boca. Salmos capítulo 33 e versículo 6. Vamos lá? Salmos, para que nós podemos entender. Salmos 33, versículo 6. O título fala bem assim: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Salmos capítulo 33, 3, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, ponto e vírgula, e todo o exército deles, vírgula, pelo Espírito da sua boca, ponto. Quer dizer, todo o exército. Que exército é esse? O exército celestial, o exército de anjos. Pelo Espírito da sua boca, ele criaste querubins, serafins, arcanjos e anjos. Com a palavra surgisse eles. Né? Todo o exército celestial foi criado, né, somente por uma palavra, né, pelo Espírito da sua boca. Então, para você entender, né? Então, tudo foi criado pela palavra. Por isso que eu falo, cuidado com as palavras que você usa. Cada palavra que você usa, ou cada palavrão que você solta da sua boca, vai pesar para você no grande dia. Cuidado, preste atenção. Né? Cuidado no que sai da sua boca, palavras torpes, palavras que é palavrões. Cada palavrão, tu está chamando um demônio. Pela palavra, o Espírito, pela palavra do Senhor foi feitos os céus, ponto e vírgula. Quer dizer, foi feito os céus e a terra. Pela palavra, então a palavra tem poder. Né? E todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmos capítulo 33, versículo 6. Então a palavra tem poder. Quando você solta ela, ela não pode mais voltar para a sua boca de volta. Então cuidado no que você faz na sua casa, né? Nos demônios que você invoca com palavras tortas, com palavreados errados. Cuidado. Vigiar e depois orar. Amém? Então tá aí. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui.
A Bíblia fala sobre os céus, vírgula, apresentando-o como um local real e afirmando que ele é o local da habitação de Deus, ponto. No entanto, vírgula, precisamos compreender o que há na Bíblia, mais de 70 referências aos céus, traço, céus, céu e céus, nem todas tratam especificamente sobre o céu como morada de Deus, ponto. Vamos aí. A palavra hebraica Shamalaiu é de palavra grega. Auranos será traduzidos como céu, viu? Como céu. Vamos lá, traço. Os céus. Tem uma grande diferença no vocabulário, viu? Céu é uma coisa. Céus já é outro vocabulário. Céu é um. Céus já é outros céus. Outros. E nem todos os céus referem à morada de Deus. Nem todos, né? Então, vamos entender a colocação, né? Para que nós podemos entender a palavra, né? Traduzidos como céu, os céus, como eu acabei de falar. Na Bíblia, em português, suas ocorrências fez referências a 3 tipos de céu. Tá vendo? Como eu disse no início, há 3 tipos de céu, vírgula. 3 tipos de céu, vírgula. Como vamos a seguir? Como vamos a seguir? 2 pontos. Aí vamos descer. Parágrafo 1. O céu atasférico. O céu atasférico. Ponto. É o céu que contemplamos quando olhamos para cima, como eu expliquei aqui na live. Que é o céu dos homens, dos pássaros, né, do avião. Ponto. Na Bíblia há várias referências a esse céu, vírgula, como Salmos 113, Salmos 113, versículo 11. Capítulo 113, né? 13, versículo 11, ponto, 2 pontos. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem, ponto. Os que temem, ponto. Em Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12. Também vamos a referência a esse céu, 2 pontos. Porque, vírgula, assim como desceu a chuva e neve do céu, vírgula, céus, é para lá não tornar, vírgula, mas rega a terra, vírgula, e faz produzir, vírgula, e brotar, vírgula, e dar sementes ao semeador, vírgula, e o pão ao que come, vírgula. Assim será a minha palavra, vírgula, que sai da minha boca, ponto e vírgula. Ela não voltará para mim vazia, vírgula. Antes fará o que me apraz, vírgula, prosperará naquilo para que eu enviei, para que a enviei. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, ênfase ao versículo 11. Aí esse céu aqui, eu já expliquei para vocês no início. Agora, né, uma colocação, parágrafo 2, o céu cósmico, ponto. Aquele que podemos chamar de universo, vírgula, pois esta, além da
além da atmosfera, atmosfera terrestre, né? Atmosfera terrestre, vírgula. Não podemos ser vistos pelos olhos humanos, vírgula, mas somente por meio de aparelhos muito especiais, vírgula, como os telescópios. Ponto. Cada dia que passa, a ciência descobre coisas novas sobre os céus, sobre o céu, sobre o céu. Dois pontos. Novos planetas, vírgula, novas constelações, vírgula, ETS, ponto. E desse céu que escriba desse céu que é escrito aos Hebreus faz referência. Isso mesmo, faz referência. Aí vamos estudar isso aqui. Olha que coisa interessante. O primeiro céu que eu falei para vocês é o céu atmosférico. O céu atmosférico é o primeiro céu dos homens. Esse eu já expliquei, deixei os versículos. O segundo céu é o conhecido como céu cósmico, que também você pode dar a linguagem de universo, que é o céu universo, onde habitam as estrelas, como eu expliquei, a lua, os planetas. Só que eu tenho algumas referências para que eu possa trazer para você. Primeiro céu, homem, avião, né? Primeiro céu dado aos homens, que eu olho para cima, nuvem branca, céu azul, avião, né? Pássaro, passarinho, como eu expliquei em detalhes. E eu tenho algumas referências. Deus não está no primeiro céu, né? Deus não está no segundo céu. Deus está no terceiro céu, sentado no seu trono de glória, né? Que é onde nenhum mortal pode chegar, no terceiro céu. Então, nós temos a colocação pacífica e notória. Agora eu quero ir para você alguns versículos bíblicos que dá referência sobre esses céus. Vamos ler comigo Salmo 103, né? Salmo 103 e versículo 11. Livro de Salmo 103. Salmo 103, versículo 11. Diz assim. O título fala bem assim: convidais o louvor a Deus por amor da sua graça. Esse salmo é o salmo de Davi, viu? O Salmo 103 é o salmo de Davi. Vamos aí, Salmo 103, versículo 11. Diz assim: pois quando o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que temem. Ponto. Grande é a sua misericórdia para os que temem. Teme a Ele. Teme a Ele. Grande é a sua misericórdia. Se como o céu é grande e elevado para cima, assim é a sua misericórdia para com outros e para conosco. Para com outros e para conosco. É a sua misericórdia. Que é no versículo 11 que eu acabei de ler para você. Né? Então o céu está elevado acima. E o céu elevado também é uma colocação de ser grande a sua misericórdia. Né? Conosco e com outros. A sua misericórdia. Agora vamos lá para Isaías. Profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo 12.
Profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12. Diz assim a palavra. O título fala bem assim: todo povo é convidado a procurar a salvação. Versículo 12. Porque, vírgula, como alegrei, vírgula, saireis em vírgula, vírgula, em paz. Em paz sereis guiados, dois pontos. Os montes e os outeiros esclarecerão de prazer permanente a vossa face, vírgula, e todas as suas árvores do campo bendirão, baterão palmas, ponto. Quer dizer, baterão palmas é que vão se alegrar, vão soltear, vão glorificar, vão exaltar, vão enaltecer, vão honrar, vai fazer, vai operar. Ele é digno de louvor, de glória, de graça, porque ele está no céu, glorificado, e está à direita de Deus Pai, e tem todo o poder. Então os céus glorificam o seu nome, baterão palmas ao seu nome, glorificarão que ele é grande, poderoso, vivo, gritante, verdadeiro, santo, único, e só ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Em nossas vidas. Agora vamos, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 ainda, versículo 10 e o versículo 11. Vamos ler. Diz assim: porque, vírgula, assim como desceu a chuva e a neve do céu, para lá não tornará, mas rega a terra e faz produzir, vírgula, e brota, vírgula, e dá semente aos semeadores, vírgula, e pão aos que comem, vírgula. Versículos: assim será a palavra que sai da minha boca, vírgula, ponto e vírgula. Ela não voltará para mim vazia, ponto e vírgula. Antes, vírgula, fará o que me apraz e prosperará aquilo para que a enviarei, ponto. Então você pode ver que a palavra que sai da boca do Deus vivo, da boca de Jesus, da boca de Jeová, da boca de Deus, não volta vazia. É como a chuva não cai do céu, a neve não vem do céu, a neve não cai, a chuva não cai, e para lá não pode retornar. Assim é a minha palavra quando eu falo com alguém. Se Deus falou com você que vai ter salvação, se Deus falou para você que vai ter chance, se Deus falou para você que tem jeito, se Deus disse para você que tua vida vai mudar, se Ele falou para você que tudo vai ser diferente, a palavra dele não pode voltar vazia, mas conforme Ele falou, conforme acontecerá, conforme Ele disse, conforme vai cumprir, conforme vai acontecer, porque é conforme a sua palavra dita, a palavra ao coração daquela pessoa não volta vazia. Não fui eu que falei? Então é eu que vou honrar e vou dar cumprimento daquilo que eu vou fazer. Então temos que entender a colocação. Assim como a chuva não volta para o céu, não retorna nem a chuva e nem a neve que do céu cai, assim é a palavra de Deus que não volta vazia e não pode retornar vazia. Não saiu da boca dele uma vez, não saiu duas vezes, não saiu três vezes para confirmação. Assim será na tua vida. Se Ele falou com você, se Ele prometeu para você, se Ele disse que vai acontecer, se Ele falou para você, é só aguardar, ficar firme, constante, buscando na fidelidade, na obediência, que vai dar
tudo certo no final da história. Ele vai mover, ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Então não há por que se desesperar, porque as Escrituras, a carta magna, as Escrituras sagradas, está dando, porventura, a base e a colocação que a palavra não pode voltar vazia. Uma vez lançada, não pode voltar vazia. Uma vez falada, não pode cair por terra. Tem que acontecer do jeito que ele falou. Se é para ser assim, será assim. Se é para receber assim, receberá assim. Se é para a porta abrir assim, vai abrir assim. Então não pode voltar assim a prova dele. Se for que cura, ele cura. Se for que liberta, ele liberta. Se for que vai dar chance, ele vai dar chance. Se for que vai salvar, ele vai salvar. Se for que vai libertar, ele vai libertar. Então não pode voltar vazia a sua palavra. Então nós temos que entender o texto, a colocação pacificamente, para que nós podemos ter um entendimento claro do que o texto está dizendo, claro para a nossa vida e o nosso coração. Então, essa parte eu já expliquei para a vossa vida, para você entender. Então, nós temos que entender que o primeiro céu, homem, que o primeiro céu é o céu atamosfórico, atemosfórico, que é o primeiro céu. Primeiro céu é atemosfórico, que é o primeiro céu dos homens. Aí o segundo céu, céu cósmico, que nós chamamos de céu do universo, como eu li para você, e nem todo céu, porque céu é uma coisa, céus já mudou o vocabulário. Céu é um, céus é vários. Então, Deus não está no primeiro céu, que você olha para o céu, você pode olhar para cima e ver o céu cheio de estrelas. Deus não está nesse céu. E não está no céu cósmico, que é o segundo céu, depois desse que é o primeiro, que é conhecido como universo. Universo. Deus está no terceiro céu, sentado no seu trono. E à direita dele está Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro é uma colocação, símbolo, como simbologia. O Cordeiro por significado próprio e notório. Para que nós podemos entender. Então, está aí para você, conhecedor desse céu, que é chamado de universo, que esse céu nós não podemos olhar ele daqui de baixo para cima, não podemos olhar, só se nós tivéssemos simplesmente um telescópio, se nós tivermos um telescópio, a gente olha e aí dá, um bom, um top, um de excelência, aparelhos de excelência para poder ver estrelas, Plutônio, universo, Vênus, o Sol, a Lua, conhecido como as estrelas, pacificamente, Então, somente assim podemos ver. Agora, fora disso, nós não podemos ver. Entendeu agora? Primeiro céu, segundo céu. E agora vamos entender a colocação descendo aqui, que já estou acabando essa parte, a primeira, para que nós podemos dar continuidade na próxima terça-feira. Quando diz dois pontos, eu, dois pontos, tu, vírgula, Senhor, vírgula, no princípio fundaste a terra, vírgula, e os céus, olha aí, céus, o nome céus não é céu, céu é um, céus, então não foi só um céu que ele criou, céus é vários céus que ele formaste, são obra das tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 10, ponto. Veja que, vírgula, nesta passagem, vírgula, os céus é um elemento a mais na obra da criação de Deus, ponto. No Salmo no Salmo capítulo 33 e versículo 6, vírgula, também constatemos uma referência a esse céu, dois pontos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, vírgula, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca.
Ok? Então, vamos lá em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo, por caridade 1, versículo 10. Vamos entender. Hebreus, epístola aos Hebreus, carta de Paulo, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: tu, vírgula, Senhor, vírgula, no princípio, vírgula, fundaste a terra, vírgula, e os céus são obras de tuas mãos, ponto e vírgula. Então você pode ver que no princípio, Deus deu fundamento aos céus, como está escrito, aos céus, que é no versículo 10. Terra e céu, obra das tuas mãos, ponto e vírgula. Então você pode entender a colocação pacificamente, notoriamente, que ele está dizendo que como o céu e os céus e a terra, céu é um, céus é vários céus, e a terra é obra das suas mãos, criação das suas mãos, dos seus dedos. Como costumam muitos dizer que a terra foi dada para fulano, a terra, Deus não deu nada para ninguém. Até onde eu sei, e até onde a Bíblia fala, e até onde as Escrituras citam, Deus não deu nada para ninguém. É tudo dele, pertence a ele, e é criaste para obra, é obra das suas mãos. Ele criaste tudo. Então, como céu e céus, como terra, é obra das suas mãos. Eu não vi que Deus deu terra para fulano, eu não vi que Deus, esse aqui vai mandar. Não. É dele, criaste, né? Isso aqui é dado para espírito tal, isso aqui não. E é dele. Ele criou com as suas mãos, com seus dedos. É obra da sua criação. É obra das suas mãos. E sopraste pelo Espírito para criar-te o exército espiritual, celestial, que é os anjos. Então ele criaste todas as coisas com o poder da palavra. Não é fora da palavra. O que não bate com a palavra não tem o porquê eu me interessar. Mas o que coloca na palavra, o que é a palavra, aí sim. Né? Então vamos entender a colocação. Então tá aí. Né? Então o exército deles, pelo Espírito da sua boca, criaste o exército celestial, criaste o mar, criaste as ondas, criaste água salgada, água doce, criaste tudo pelo poder da sua palavra. Então vamos descer aqui para que nós podemos compreender. Na verdade, vírgula, não é fácil fazer distinção entre os céus atmosférico, que é o primeiro céu, viu? E o céu cósmico, ponto. Todavia, vírgula, fica evidente, vírgula, isso é vírgula. Podemos deduzir, traço, pelo contexto imediato, traço, que em várias passagens bíblicas, vírgula, como as que apresentamos acima, vírgula, por exemplo, vírgula, o céu atmosférico é citado em opções, a terra concebida
concebida como solo, terra concebida como solo, vírgula, chão, ponto e vírgula, ao passo que o céu cósmico. O céu cósmico é o segundo céu, que é conhecido como céu universo, ou pode chamar de universo. É citado em opções da Terra, concebida como globo terrestre. Concebida como globo terrestre. Ponto no final. Entende agora? Então, por isso que nós temos que entender, né? Primeiro céu, vamos lá, atmosférico, céu dos homens, céu dos pássaros, céu dos aviões, céu das nuvens brancas e o céu azul. O nome dele é atmosférico. Primeiro céu dado para o homem. Segundo céu citado, você pode colocar na colocação de universo, né? Universo, mas você também pode chamar esse segundo céu de uma colocação viva e única, que é o segundo céu, como eu citei, que é o céu cósmico, que é o céu do universo. Céu cósmico é o segundo céu. Primeiro céu, citei para você, que é o céu atmosférico, e o segundo céu, o céu cósmico, que é o universo, para você ficar melhor, para você entender. Então você tem que entender. Então ele criaste um céu e céus, quer dizer, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu se torna céus. Então céus não é um, é vários. Agora céu é um, porque o céu é um, céus já é vários. Já está citando 2, 3 céus, 3 céus que foi criado. Um céu que foi criado. Então aí, para você aprender a entender a colocação pacificamente notória do texto gritante. E a terra é o globo terrestre, aonde pisa os pés na terra, né? Terra conhecida como solo, chão ou passo, né? Ou céu cósmico. Então a terra onde pisa os pés, onde nós moramos, nós temos o vocábulo a dizer que é a terra dos viventes. Que Deus criaste o planeta Terra, o globo terrestre, para que possa habitar seres humanos, vida humana, né? A vida humana, né? Terra dos viventes, terra aonde habita seres humanos. Há uma colocação entre o texto pacífico, notório, gritante, entre a colocação, para que nós podemos entender. Então, seja terra, seja céu, seja céus, seja visível, invisível, qualquer tipo de coisa, ele criaste pelo poder da sua palavra. Então, eu quero deixar aqui esta live como início que eu deixei para a sua vida. Eu estou iniciando essa live hoje, né? Para que você possa aprender sobre os céus. Eu vou estar falando aí sobre, né, os 3 céus. E a live de hoje seria, no caso, amanhã, né? Porque amanhã é terça, hoje é segunda. Então eu já estou adiantando a live de amanhã para hoje, né? Se amanhã não der tempo de eu fazer, aí passando essa terça aqui, na próxima eu faço, né? E a próxima live aqui do canal do Facebook vai ser o céu como morada de Deus, ponto. Eu vou estar falando do céu como morada de Deus. E vou estar dando a referência bíblica dentro dos padrões das Escrituras Sagradas. Amém? Então, eu vou encerrar a live agora. E eu estou indo lá para o Instagram fazer a live, né? Simplesmente que eu falei que vou fazer. Amém? Então, a próxima live vai ser o céu como morada de Deus, ponto. Morada celestial de Deus, né? Vamos descobrir.
Então tá aí, deixei bem explicado para você essa colocação. A nossa live aqui no Facebook, o tema dela é os 3 céus mencionados na Bíblia Sagrada. Amém? Então, se você gostou da live, deixa o joinha, né? Bota aí embaixo, compartilha, deixa o coraçãozinho, deixa o senzinho, né? Compartilha a live, né? Deixa o seu comentário, fique à vontade, amém? Então, eu vou estar encerrando essa live aqui e vou estar indo lá para o Instagram, amém? O Instagram, fazendo a live sobre as parábolas de Jesus, amém? Então, deixo aí que Deus abençoe a vossa vida em Cristo. E na próxima terça-feira, se não der tempo de eu fazer amanhã é terça, né? Se não der tempo, eu vou fazer na próxima terça-feira. Já vou deixar aqui já, né, tudo certinho, direitinho. Os irmãos, né, tá sempre acompanhando e aprendendo da live, amém? Aprendendo, para aprender a palavra de Deus e aprender as Escrituras. Então, Deus abençoe a vossa vida em Cristo, Deus vos guarde e Deus vos abençoe. Comente, se você gostou, deixa o joinha, amém? Se você gostou, deixa a colocação pacífica aí, né? Comente, deixa o joia, para que Deus possa, para que você venha ser também abençoado sempre a vossa vida em Cristo Jesus, amém? Então, é isso. Estou partindo agora para o Instagram, né? Vou começar agora. Daqui 5 minutos eu vou começar a live lá no Instagram. E a próxima live aqui no Facebook vai ser o céu como morada de Deus. Se eu não fizer amanhã, só na próxima terça-feira. Já deixei avisado. Deus abençoe, compartilhe, deixa sua nota e o joinha para ajudar o canal. Mais pessoas que compartilham, mais o canal cresce. Amém? Depende de você. Ajude o pastor. Deus abençoe sempre. Amém? Estou indo para o Instagram agora, viu? Vá no Instagram. Irmã Maria botou, muito bom. Se gostou, vai comentando. Dê joinha, comente mesmo. É para comentar, amém? Vai comentando aí para que Deus possa abençoar sempre o vosso entendimento em Cristo. Vai para o Instagram que eu vou para lá agora. Deus abençoe.